Graça e paz, amados do Senhor. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Cristologia, a doutrina de Cristo. Então, dando continuidade, nós vamos terminar de ver a natureza divina de Cristo. Então, seus nomes divinos, pelo culto divino que lhe é atribuído, pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos, pela associação de Jesus, o Filho do Homem, com o nome de Deus Pai. Os atributos divinos lhe são atribuídos, títulos dados igualmente a Deus Pai e a Jesus Cristo, obras atribuídas igualmente a Deus e a Jesus Cristo, e a unipersonalidade de Jesus Cristo. Pastor, qual a página do PDF? Que é daquele que o senhor Oi? mandou. Qual a página do PDF que o senhor vai ver agora? Nós vamos lá para a folha número... Nós precisamos lembrar o que eu havia dito, que vocês precisavam estudar a Kenosis e Cristo do Antigo Testamento. Todos fizeram isso, né? Porque a gente precisa compreender o Cristo e o esvaziamento da sua glória. Depois, a gente precisa compreender também Cristo no Antigo Testamento. Amados, as Escrituras, elas dão testemunho de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Elas dão testemunho das obras de Gênesis a Apocalipse. Maria. Nós vamos lá para a página de número 12, daquele suplemento que eu mandei para vocês, tá? Quando o senhor implementa aquele que o senhor enviou com as Bíblias ou o primeiro? Logo quando começou as aulas? Mandei no começo das aulas, que é Cristologia, estudo compilados. Então, dando continuidade, lá na página 11, perdão. Indubitavelmente, depois da exaltação de Cristo, o nome era geralmente aplicado a ele no sentido mais exaltado. Mas há exemplos de seu uso mesmo antes da ressurreição, onde, evidentemente, já se alcançara o valor especificadamente divino do título, como em Mateus 7, 22, Lucas 5, 8 e João 20, 28. A grande diferença de opinião entre os estudiosos com respeito à origem e desenvolvimento deste título, em sua aplicação a Jesus. A despeito de tudo quanto foi antecipado em contraposição, não há razão para não acreditar que o uso do termo, quando aplicado a Jesus, tem suas raízes no Velho Testamento. Há um elemento constante na história do conceito e foco, o elemento de posse com autoridade. As epístolas de Paulo sugerem a ideia adicional de que se tem uma autoridade e posse com base em direitos antecedentemente
adquiridos. É duvidoso se este elemento já está presente nos evangelhos. As naturezas de Cristo, desde os primeiros tempos, e mais particularmente desde o concílio da Calcedônia, a Igreja confessa a doutrina das duas naturezas de Cristo. O concílio não solucionou o problema apresentado por uma pessoa que era, ao mesmo tempo, divina e humana, mas somente procurou afastar algumas das soluções que tinham sido oferecidas e que eram claramente reconhecidas como errôneas. E a Igreja aceitou a doutrina das duas naturezas numa pessoa, não porque tivesse compreensão do mistério, mas porque viu claramente nela o mistério revelado na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Para a Igreja, ela foi e continuou sempre sendo um artigo de fé, muito acima da compreensão humana. Não faltaram ataques racionalistas à doutrina, mas a Igreja permaneceu firme na confissão desta verdade, apesar do fato de ser repetidamente declarada contrária à razão. Amados, a gente aqui precisa entender a natureza de Cristo e a racionalidade humana não consegue conceber a dupla natureza numa única pessoa, tá? E essas situações não foram afastadas no concílio de Calcedônia, tá? Nesta confissão, os católicos romanos e os protestantes vão ombro a ombro, mas da última parte do século XVIII em diante, esta doutrina tornou-se alvo de persistentes ataques. A Idade da Razão iniciou-se e se declarou que era indigno do homem aceitar pela autoridade da Escritura, o que era claramente contrário à razão humana. Aquilo que não se pode, aquilo que não se recomendasse a este novo árbitro, era simplesmente declarado errôneo. Filósofos e teólogos tentaram individualmente resolver o problema apresentado por Cristo, para poderem oferecer à Igreja um substituto da doutrina das duas naturezas. Eu estou olhando aqui as perguntas no chat para ver se eu preciso responder alguma agora. Quando tiver, eu falo o senhor, pastor. Obrigado, Iago. Tomaram o seu ponto de partida no Jesus humano. E mesmo depois de um século de afanosa pesquisa, viram em Jesus nada mais que um homem dotado de um elemento divino. Não puderam elevar-se ao reconhecimento dele como sendo seu Senhor e seu Deus. Esse nome aqui é difícil. Schleiermacher. Eu não sou alemão, não consigo nem traduzir e falar isso aqui. Falava de um homem com suprema consciência de Deus. Ritschl, de um homem com o valor de Deus. Wendt, de um homem que estava em uma íntima comunhão com o amor de Deus. Becholag, de um homem cheio de Deus. E Sunday, de um homem com uma invasão do divino no subconsciente. Mas para eles, Cristo é e continuará sendo mero homem. A escola modernista, representada por Arnac, a escola escatológica de Schweitzer, é mais recentemente a escola de religiões comparadas, chefiadas por Busset e Kirchhoff Lake, concordam em dizer que Cristo, de sua verdadeira divindade, em reduzi-lo a dimensões humanas. Para a primeira, Nosso Senhor é apenas um grande mestre de ética, para a segunda, um vidente apocalíptico,
e para a terceira, um inigualável guia rumo a um destino exaltado. Consideram o Cristo da Igreja como criação do helenismo ou do judaísmo, ou de ambos combinados. Hoje, porém, toda a epistemologia do século passado é posta em questão, e a suficiência da razão humana para a interpretação da verdade última é seriamente questionada. Há uma nova ênfase à revelação, e os teólogos influentes como Barth e Brunner, Edwin Lewis e Nathaniel Micklen não hesitam em tornar a confessar sua fé na doutrina das duas naturezas. É da máxima importância manter esta doutrina nos termos em que foi formulada pelo Concílio de Calcedônia e consta dos nossos padrões confessionais. Queridos, o homem, de uma maneira geral, o homem racionalista, ele não consegue aceitar a divindade de Cristo. Ao examinar as Escrituras, vários teólogos, entendeu? Baseados em pequenos trechos da palavra de Deus, usam como um pretexto para uma heresia completa, é o que nós vimos acima. Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Tá? Provas bíblicas da divindade de Cristo. Em vista da generalizada negação da divindade de Cristo, é da máxima importância ser inteiramente dado nas provas bíblicas em seu favor. As provas são tão abundantes que todos os que aceitam a Bíblia como a infalível palavra de Deus não podem ter qualquer dúvida sobre este assunto. Amados, partindo do princípio que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não erra, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como nós veremos na matéria Bibliologia, que eu estarei gravando. Eu espero estar disponibilizando Bibliologia na quarta-feira. Nós vamos ver essas situações também. Quanto à classificação comum das provas bíblicas, derivada dos nomes divinos de Cristo, dos seus atributos divinos, das suas obras divinas e da honra divina a ele atribuída, remetemos o leitor ao capítulo que trata da doutrina da Trindade. Seguimos aqui um arranjo um tanto diferente, em vista da tendência recente da crítica histórica. No Velho Testamento, alguns demonstram certa inclinação para negar que o Velho Testamento tenha predições de um Messias divino, mas essa negação é completamente insustentável em vista das passagens como Salmos 2, dos versos 6 ao 12, Abacuque, Hebreus 1:5, Hebreus 1:8, 9, Hebreus 1:13, Isaías 9:6, Jeremias 23:6, Daniel 7:13, Miqueias 5:2, Zacarias 13:7, Mateus 3:1. Vários dos mais recentes especialistas em história investem vigorosamente no fato de que a doutrina de um Messias super-humano era coisa natural para o judaísmo pré-cristão. Alguns até acham nisso a explicação da cristologia sobrenatural de partes do Testamento. Nos escritos de João e Paulo, tem-se visto que é impossível negar que tanto João como Paulo ensinaram a divindade de Cristo. No Evangelho segundo João, acha-se o mais elevado conceito da pessoa de Cristo, como se vê nas seguintes passagens. João, capítulo 1, versos 1 a 3.
Verso 14, 18, 2, 24, 25, 3, 16, 18, 35, 36, 4, 14, 15, 5, 18, 20 ao 22, 25 ao 27, 11, do 41 ao 44, 20, 28, 1 João 1, 3, 2, 23, 4, 14 ao 15, 5, 5, do 10 ao 13 e 20. Um conceito semelhante acha-se nas epístolas paulinas e na epístola aos Hebreus. No suplemento tem aqui as passagens. Irmãos, é de suma importância que os senhores e senhoras vejam essas referências, tá? Confrontem com a palavra de Deus para vocês entenderem o que está sendo dito. Os eruditos críticos procuram escapar da doutrina claramente ensinada nesses escritos de várias maneiras, como, por exemplo, negando a historicidade do Evangelho segundo João e a autenticidade das epístolas de Paulo, considerando as exposições de João, Paulo e Hebreus como interpretações influenciadas, no caso de João e Hebreus, especialmente sob a influência de seus conceitos judaicos pré-cristãos, ou atribuindo a Paulo um conceito inferior ao que se acha em João, a saber, o Cristo como homem pré-existente e divino. Nos evangelhos sinóticos, alguns sustentam que somente os sinóticos nos dão um retrato verdadeiro de Cristo. Eles, segundo se diz, retratam o Jesus humano, o verdadeiro Jesus histórico, em contraste com a descrição idealizada do quarto evangelho. Mas é mais que evidente que Cristo dos sinóticos é tão verdadeiramente divino quanto o Cristo de João. Do começo ao fim, ele sobressai como uma pessoa supernatural, como filho do homem e filho de Deus. Seu caráter e suas obras justificam sua reivindicação. Notem-se particularmente as seguintes passagens e outras passagens similares, bem como as passagens paralelas, obra do Dr. Warfield, sobre o Senhor da Glória, The Lord of Glory. É muito elucidativa sobre este ponto. A discordância própria de Jesus. Nos últimos anos, tem havido a tendência de recorrer à consciência própria de Jesus e negar que ele estivesse conosco, que ele estivesse cônscio de que era Messias ou Filho de Deus. Naturalmente, não é possível ter qualquer conhecimento da consciência própria de Jesus, a não ser por meio de suas palavras, nos termos em que elas são registradas nos evangelhos. E será sempre possível negar que elas expressem corretamente o pensamento de Jesus. Para os que aceitam o testemunho dos evangelhos, não pode haver dúvida de que Jesus estava consciente de que era o próprio Filho de Deus. As seguintes passagens atestam isso. Algumas destas passagens atestam a consciência messiânica de Jesus. Amados, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma frase do próprio Senhor Jesus com relação ao entendimento que ele tinha de ser 100% homem e 100% Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Amém? Então é necessário que nós façamos aquela confrontação da palavra com os escritos
para sabermos se o que está escrito fora da palavra é uma heresia ou não, tá? Então, muitas pessoas, muitos teólogos, entre aspas, tá? Recorrem a pequenos trechos fora de contexto como um pretexto para fazer uma prosopopeia teológica que não passa de uma heresia. Então, nós necessitamos compreender isso. No Evangelho segundo João, a consciência que Jesus tinha de que era o próprio Filho de Deus é ainda mais palpável em passagens como aqui os escritos relatam as passagens e outras passagens mais. Provas bíblicas da verdadeira humanidade de Cristo. Houve tempo em que a realidade, o gnosticismo e a integridade natural, docetismo ou apolinarismo da natureza humana de Cristo eram negadas, mas no presente ninguém questiona seriamente a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Na verdade, há hoje em dia uma excessiva ênfase à sua verdadeira humanidade, um crescente humanismo quanto a Cristo. A única divindade que muitos ainda atribuem a Cristo é simplesmente a de sua humanidade perfeita. Sem dúvida, essa tendência moderna é, em parte, um protesto contra a ênfase unilateral à divindade de Cristo. Em sua reverência pelo Cristo divino, às vezes os homens se esquecem do Cristo humano. É muito importante reafirmar, ou melhor, é muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano e as suas limitações humanas. Não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. Jesus chamou-se homem a si próprio, e assim foi chamado por outros, segundo as passagens. A mais comum forma de autotratamento de Jesus, o Filho do Homem, seja qual for a conotação que tenha, por certo indica também a verdadeira humanidade de Jesus. Além disso, a Bíblia diz que o Senhor veio ou foi manifesto na carne, segundo as passagens. Nestas passagens, o termo carne denota a natureza humana. A Bíblia indica claramente que Jesus possuía os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo material e uma alma racional. Há também passagens que mostram que Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano e aos sofrimentos e necessidades humanas, conforme as passagens descritas. Há demonstrações minuciosas de que ele passou pelas experiências normais da vida humana. Vê passagens. Amados, quando a palavra aqui fala que nós não devemos esquecer da natureza 100% humana de Cristo, tem um motivo primordial, para que os queridos e amados irmãos não esqueçam. Jesus se fez carne, vamos lembrar da kenosis, abriu mão da sua glória no céu junto a Deus, se fez carne, habitou entre nós, veio na forma de homem, nascido de mulher, virgem, e não tendo pecado, nele resgatou todos os pecados do homem através do seu sacrifício vicário. Negar a natureza humana de Cristo é negar a obra da cruz. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos, é a natureza humana de Jesus. E Jesus, após ressurreto, ele é assunto aos céus na figura de homem. Amém? Provas bíblicas da impecabilidade da humanidade de Cristo. Atribuímos a Cristo não somente integridade natural, mas também moral, ou perfeição moral, isto é,
impecabilidade. Significa não apenas que Cristo pode evitar o pecado, potuit non peccare, e que, de fato, evitou, mas também lhe era impossível pecar, não potuit peccare, devido à ligação essencial entre a natureza humana e divina. Né? No começo das aulas, um irmão me perguntou, eu acho que foi o Luiz Carlos, me perguntou se Jesus Cristo sentiu desejo por mulher. Nós estamos vendo aqui que a Cristo era impossível sentir desejos carnais. Eu estou falando aqui na questão moral. Tá? Não estou falando de fome, não estou falando de sede, não estou falando de vontade de ir ao banheiro. Eu estou falando aqui de desejos carnais, concupiscências da carne. A impecabilidade de Cristo foi negada por Martineau, Irving, Mencken, Austen e Feider, mas a Bíblia dá claro testemunho dela nas seguintes passagens. Segue conforme está na apostila. Apesar de Jesus ter se feito pecado judicialmente, todavia, eticamente estava livre da depravação hereditária como do pecado fatual. Aqui Ele não jamais... tá dando um eco na sua voz aí, Aquino. Tem algum microfone ligado aí? Não, não é que... Vamos ver. Ó, melhorou. Apesar de Jesus ter se feito pecado judicialmente, todavia, eticamente, estava livre tanto da depravação hereditária como do pecado fatual. Ou seja, Jesus Cristo estava livre do pecado adâmico. Jesus Cristo não nasceu com o pecado original. Jesus Cristo era 100% Deus. Ele jamais se fez confissão de erro moral, tampouco se juntou aos seus discípulos na oração. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Ele não pôde desafiar os seus inimigos a convencê-lo de pecado. A Escritura até o apresenta como uma pessoa em quem se realizou o ideal moral. Aí nós temos as passagens abaixo. Além disso, o nome Filho do Homem, do qual se apropriou, parece dar a entender que ele correspondeu ao perfeito ideal de humanidade. A necessidade das duas naturezas de Cristo. Transparece do que acima foi dito que, nos dias atuais, muitos não reconhecem a necessidade de admitir as duas naturezas. A necessidade das duas naturezas de Cristo, decorre daquilo que é essencial à doutrina escriturística, da expiação. A necessidade de sua humanidade, desde que o homem pecou, era necessário para que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvida, sofrimento de corpo e alma, sofrimento somente cabível ao homem, conforme as Escrituras. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as debilidades a que está sujeita, depois da queda. E assim, devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído, conforme as Escrituras. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois um homem
que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado de sua própria vida, certamente não poderia fazer uma expiação por outros. Unicamente um mediador verdadeiramente humano, assim que estivesse conhecimento espiritual das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, poderia entrar empaticamente em todas as experiências, provações e tentações do homem. Um ser perfeito e ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Necessidade de sua divindade. No plano divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar a perfeita obediência à lei de Deus. Que ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei. E que ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. Homem, com a sua vida arruinada, não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar a perfeita obediência a Deus. Ele pode sofrer a ira de Deus e, exceto pela graça redentora de Deus, terá que sofrê-la eternamente, mas não pode sofrê-la de molde a abrir um caminho de livramento. Amém? Amados, esse é Jesus Pastor, Cristo. Esse é Jesus Cristo e esta é... Nós acabamos de arranhar aqui um pouquinho de cristologia, da doutrina de Cristo. O que a gente procura aqui é trazer para vocês os aspectos principais dessa matéria da teologia cristã. Tá? Esse assunto não se esgota. Pois não, Iago? O irmão Josué, não, Juscelio, ele queria falar alguma coisa. Pois não, Juscelio? Iago, obrigado, Iago. Não, é porque eu entrei agora aqui, estava com dificuldade de entrar. Essa matéria é o que mesmo? A matéria? Cristologia, doutrina de Cristo. Pastor? Cristologia, doutrina de Cristo. Ok, obrigado, pastor. Obrigado, Iago. Obrigado, pastor. Eu tenho uma dúvida. O pastor falou que Cristo foi privado das tentações morais, mas em Hebreus, o escritor dizer que ele passou por todas essas tentações, para que assim ele pudesse se compadecer de nós. Como fica essa concordância? Olha só, o que ocorre é o seguinte, vamos entender aqui a impecabilidade de Cristo, tá? Não somente integridade natural, mas também moral, ou perfeição moral, isto é, impecabilidade. O que ocorre é o seguinte, Thiago, no que diz respeito a concupiscências da carne, Cristo não sentia esses desejos. Você está compreendendo? O que fala aqui é que Cristo venceu o pecado na carne. Mas Cristo, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele não pecaria. É impossível a Cristo pecar. Tá? Quando fala que Cristo vivenciou as misérias da humanidade, é que ele veio, viu e venceu. E não pecou. Concupiscências da carne, o que nós fazemos para mortificar a carne para vencer as concupiscências? Quem lembra aí? Fortificar o espírito. Como é que você faz isso? Lendo a palavra, jejuando, orando. Jejuando. Entendeu? Então, Cristo não necessitava dessas
dessas coisas para mortificar a carne. Cristo dominava a carne. Está entendendo, Iago? Qual é a situação? Cristo veio e vivenciou, mas ele dominava, ele tinha a capacidade moral, enquanto 100% Deus, de dominar essas paixões. Pastor Vitor, Estou com dificuldade, pastor. uma pergunta aqui. Se ele não estava sujeito ao pecado, como é que ele foi levado ao deserto e foi tentado se ele não peca? Se ele era impecável, como é que ele poderia ser tentado? É Não, quase isso que eu queria saber, assim. Algo não. tipo assim. Aí vamos lá. O que tem a ver o pecado com a tentação? Nós, seres humanos, somos pecados e somos tentados e colocados à prova todo o dia. Tá? Jesus Cristo, enquanto homem, a palavra não relata que ele sofreu tentações ou foi levado para ser tentado. O ministério de Jesus ele começa no batismo de João Batista, aonde o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba e a voz do céu fala o quê? Eis aí o filho em que me comprazo. Daí ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Amados, nós somos tentados todos os dias e colocados à prova todos os dias. E na maioria das vezes a gente enfia o pé na jaca. Certo? Jesus Cristo foi levado ao deserto, ele jejuou, orou, estava em comunhão com Deus por 40 dias e 40 noites. Depois apareceu Satanás para o tentar na palavra. E na palavra, todas as vezes, Satanás foi rechaçado. Nós precisamos compreender que Jesus Cristo, qual homem consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber? Não tem. É impossível ao homem. Tá? Pessoas já tentaram e morreram durante a tentativa. Né? Amados, Jesus Cristo não pecou. Quando a gente fala da impecabilidade de Cristo, nós temos palavras, nós temos referências bíblicas que nos dão testemunho disso. Olha aí, Iago, dá uma lida lá em Lucas 1,35. Josberg, por favor, lê para mim João 8,46. Irmã Celina, lê para mim, por favor, Hebreus 4,15. Pode ler já? Pode ler. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmã Celina, a senhora achou? Amados, as referências bíblicas... Josberg, você achou aí? João o quê? João 8,46. 8,46. Agora. Só um minuto. 8,46. Agora. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creres em mim? Escutou? Escutei sim. Irmã Celina. Seu microfone está desligado, irmã Celina. Irmã, seu microfone está desligado. Ainda está desligado seu microfone.
A irmã Celina, a gente não conseguiu ouvir a irmã Celina. A impecabilidade de Cristo ela continua em outras passagens. Apesar de Jesus, apesar de ter se feito pecado judicialmente, todavia, eticamente, estava livre tanto da depravação hereditária como do pecado fatal. Ele jamais fez confissão de erro moral. Tampouco se juntou aos seus discípulos na oração perdoa as nossas dívidas. Amados, aqui é uma coisa interessante, que é a pergunta se ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado para o deserto para ser tentado e não pecou. Jesus, em todas as questões, ele dava amostras, testemunhos do que dele falavam as escrituras e os profetas. O que ocorre é que nem o povo judeu daquela época, os fariseus, os saduceus, os grandes do Sinédrio, viram em Jesus Cristo o Messias tão proclamado através dos profetas. Meu pastor Vitor, eu estava vendo aqui agora no dicionário o significado da palavra tentação. Tentação é o seguinte, é substantivo feminino, atração por coisa proibida, movimento íntimo que incita ao mal, certo? E um outro significado, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, Jesus era tentado. Tentar, né? Nós podemos ser tentados. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Deus, ele como Deus não poderia ser tentado. Mas como homem, ele foi tentado. Porém, Sim. ele não consumou o pecado. Ou seja, Sim, ele não desejou, ele não o que eu estou adulterou. falando aqui Ele não é que... Olha só, o que nós tratamos aqui não é que Jesus não pudesse ser tentado. Jesus Cristo, a ele não era permitido pecar. Provas bíblicas da impecabilidade da humanidade de Cristo. Cristo não pecou, a ele não era permitido pecar. Cristo veio, foi tentado em tudo e nele não se achou pecado. Todos compreenderam? Ele como homem, Aquino, ele como homem, ele não pecou, entendeu? Então, Para mas mostrar ele... que nós podemos dizer não ao pecado. Exatamente. Não significa que ele não pudesse, né, através da tentação que ele sofreu, que ele não pudesse ceder à tentação. Ele poderia, mas ele Não. decidiu não pecar. Não, ele não pode. Eu acredito, assim, acrescentando o que o pastor disse, é o seguinte, eu acredito, não diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o modelo nosso. Ele é o modelo que nós temos que imitar. Então, o que é que ele mostrou Cristo, para a ele gente? foi tentar todas as O que ele coisas. mostrou para a gente era que ele foi tentado e a gente pode ser tentado, nós podemos conseguir. Através da oração e do jejum. A ele é impossível pecar. Amados, a impecabilidade de Cristo, ela se encontra testemunhada. As Escrituras dão testemunho da impecabilidade de Cristo. Impecabilidade não é dizer que Cristo não foi tentado, é dizer que Cristo não pecou. Então, vou fazer uma pergunta. No Getsemane, ele poderia ter dito não e não ido para a cruz? Poderia. Ele não poderia ter dito não, porque Ele a palavra poderia. diz que Jesus...
Ele Olha só. poderia, mas ele Não, não não. disse. A Ele disse: palavra de Deus diz que Jesus Cristo contudo, foi seja feita obediente. a tua vontade. Ele Não, a poderia ter dito palavra de não. Deus foi, a palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo, o Filho de Deus, obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. Sim, ele Jesus obedeceu, Cristo mas ele era poderia ter 100% dito não. homem Ele tinha a e possibilidade de dizer não. ele sabia da Bem, sua obra restauradora na humanidade. destas coisas conversaremos depois. Amém. Diga lá, Josberg. Aí, no caso, aí justamente é isso aí, como o senhor está dizendo. Ele não poderia pecar, certo? Mas ele teria que ser como um exemplo para a gente. Se ele dissesse não na cruz, ia acontecer a mesma coisa quando aconteceu com Adão e Eva. Ia ter a desobediência, porque o pecado entrou pela desobediência. Quando eu digo que Jesus não poderia negar aquilo para o qual ele foi comissionado, tá? É justamente de que quando Deus, lá atrás, no Éden, quando o homem caiu, quando Deus proferiu a maldição sobre a serpente, Deus já entrou com o refrigério da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus Cristo havia sido destinado a restaurar a comunhão da humanidade entre Deus e o homem. Foi por isso que Jesus Cristo veio na forma de homem, João 3,16. E Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que Jesus Cristo, antes mesmo da sua crucificação, havia sido profetizado lá pelo profeta Isaías a questão do servo sofredor e já falava da obra restauradora de Jesus. Todas as profecias messiânicas na Bíblia têm no Senhor Jesus Cristo sim o amém. Tá? Então, esses questionamentos de que Jesus poderia ter ou não poderia ter, a gente vai ficar aqui conjecturando. A verdade é o que está escrito. Jesus Cristo obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. Ele se fez maldito no madeiro. Morte de cruz. Quando Jesus, tá? Quando Jesus, conforme está aqui na palavra, quando Jesus Cristo, quando o estudo aqui fala que apesar de Jesus ter se feito pecado judicialmente, tá? É porque a lei dizia que maldito era o homem que era levantado no madeiro, tá? Mas não que ele tivesse pecado ou que ele tivesse confessado algum erro moral, tá bom? Jesus Cristo foi tentado, mas não pecou. Jesus Cristo, ele não podia e não decaiu a concupiscência da carne, porque Jesus Cristo dominava a sua carne. Jesus Cristo, ao mesmo que era 100% homem, ele era 100% Deus. Essas são as duas naturezas de Cristo. A natureza divina e a natureza humana num único ser. Mais alguma dúvida, amados? A hora é essa. Tá? Queridos, ponham uma coisa na cabeça de vocês com relação à teologia. O que dá aos teólogos o pano para a manga? Iago, você sabe me dizer? Vou explicar para vocês. São as dúvidas
que certos trechos da palavra de Deus nos trazem quando nós começamos a estudar a dualidade de pensamentos, tá? Nós temos escolas teológicas que colocam parâmetros em cima de visões distorcidas de Cristo, tá? Se eu for considerar que Cristo poderia pecar, eu automaticamente desconsidero a natureza divina de Cristo. Está entendendo, Iago? Se eu puder achar que Cristo peca, eu automaticamente desconsidero a natureza divina e fico só com a natureza humana. Hoje tem surgido por aí os coaches evangélicos, tá? Que julgam única e exclusivamente a natureza humana de Cristo. Está errado. Cristo, em nenhum momento, Cristo deixou de ser 100% Deus. Em nenhum momento. Amém? Alguma dúvida? Tiago, estou vendo você pensativo. Eu tô pensando aqui as coisas aqui ainda. Mas eu entendi. Fale aí quais são os seus pensamentos, Iago. Vamos lá. Não, é porque assim. Hebreus fala, eu tenho noção de que ele não conheceu o pecado, porque se ele conhecesse o pecado, ele não podia se padecer por nós, correto? Não, ele conheceu o pecado, só não pecou. Não, mas eu falo assim, para ele se entregar na cruz, ele não podia conhecer o pecado antes daquilo, certo? Exatamente. Então, só que Hebreus usa a base que ele foi tentado, mas eu entendi, é porque antes, quando o senhor falou, eu tinha ouvido que ele não foi tentado, entendeu? Por isso que eu estava aí na dúvida. Não, Jesus foi tentado. É isso que eu estava na dúvida, porque eu vi errado, então. Olha, para vocês terem uma noção, Jesus foi tentado em todas as coisas que os homens são tentados, em todas as suas paixões. Em tudo. O que eu falei aqui foi que Jesus não sentia desejo, mas ele foi tentado em todas as áreas. Aí, aqui não fica confuso, porque... viu, aqui não fica confuso, porque uma pessoa só pode ser tentada se tiver a possibilidade de ele pecar ou não. Senão, não é tentação. Entendeu? Não pode. Eu sei que Jesus não pecou e sei que Jesus foi fiel e fiel até a morte de cruz. Mas para ser tentado, Quer que eu fale para você como Deus se coloca? Como é que Jesus deixa eu só terminar a minha colocação. Eu estava ouvindo a sua por 50 minutos. Aquino, eu estava ouvindo a sua por 50 minutos. Ouça a minha. Se Cristo não pudesse pecar, não havia tentação. Porque a tentação só vem, e eu só sinto a tentação, porque há a possibilidade de eu dizer sim à tentação ou não à tentação. Se eu disser sim, eu peco. Se eu disser não, eu não peco. Jesus não pecou, mas ele foi tentado em tudo, como homem, não como Deus, como homem. Entendeu? Sim, mas eu não estou falando... Aqui há uma discordância nossa nesse ponto de vista teológico. Não, eu não estou falando diferente nisso. Eu estou falando o seguinte: quando Jesus Cristo foi tentado, vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos falando de Mateus capítulo 4, por favor. Versículos 8, 9 e 10. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui de que forma Jesus se colocava quando dá tentação. Amém? Que aí a gente já não mata essa história. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 8. E disse-lhe, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito,
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. No versículo 7, depois de Satanás tendo tentado Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus se coloca como Deus em todas as tentações. Jesus vence as tentações porque, além de ser 100% homem, tentável, ele era 100% homem, 100% Deus, impecável. Jesus podia ser tentado, mas enquanto homem e enquanto Deus, 100% Deus, não pecar. Está aqui, ó, 7, replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está falando para Satanás: eu sou Deus. Vocês estão compreendendo agora? Iago, você entendeu? Isso que eu entendo. Então, quer dizer que... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Né? Quer dizer que, como Deus, ele não poderia pecar, mas como homem, ele poderia. Não, como homem, ele podia ser tentado. Olha só o que está aqui, ó. Tá. Replicou-lhe Jesus: também está escrito. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Certo. Durante a tentação, Jesus afirma textualmente para Satanás o quê? Também está escrito, versículo 7 do capítulo 4. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele vence as tentações não na qualidade de 100% homem, mas na qualidade da sua natureza divina, 100% Deus. Mas ali no texto, aqui, eu entendo que ele estava se referindo ao pai dele, não a ele. Entendeu? Negativo. Não, olha aqui, ó. O versículo 6, ele é claro. E disse-lhe: se tu és... Ele estava se referindo ao pai. Não. Se tu és o filho de Deus... Eu vejo dessa forma, que ele se referia ao pai. Vou colocar a explicação exegética e hermenêutica disso aqui no grupo, tá? O que Jesus, o grande dilema da natureza de Cristo é entender que Jesus Cristo, ao mesmo tempo que era 100% homem, ele era 100% Deus, tá? Esse é o grande dilema que está posto na cristologia. O que o homem precisa entender é justamente isso. Se Jesus Cristo não fosse 100% homem, ele não teria vindo na forma de servo sofredor. E se ele não fosse 100% Deus, ele não teria vencido a todas as tentações. É por isso que o texto traz a impecabilidade de Cristo. Isso tudo em cima da natureza humana e da natureza divina. Quem foi levado ao deserto para ser tentado não foi Deus. Foi Cristo. E Cristo, no momento em que ele contradiz Satanás, ele disse: olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual Deus que estava sendo tentado aqui? Deus não foi tentado aqui. Quem estava sendo tentado era Cristo. Nós caímos naquela outra passagem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a mesma situação. Era Deus que estava sendo tentado no deserto? Não, não era. Quem estava sendo tentado era Jesus. Quem estava sendo tentado não era Deus, era Jesus. E Jesus contradiz Satanás com o trecho da palavra. O pastor, não diz assim Pois na não. palavra, em tudo foi tentado?
Exatamente, ele foi tentado em todas as coisas e venceu em todas as coisas. A confusão aqui não está no problema da tentação. A confusão aqui está na admissão das duas naturezas de Cristo. Tá? A questão, Aquino, é na possibilidade ou não dele ceder ao pecado, ceder à tentação. Porque Mas, Mário, se ele... o texto lá no deserto se refere ao Velho Testamento. Então, o texto era referido ao Pai, porque Cristo, no Velho Testamento, ele não aparece de forma como ele aparece no Novo, entendeu? Ali era mais a ação do Pai, entendeu? Tinha, sim, o anjo do Senhor, figuras, não, entendeu? nós temos passagens literais de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu até distribuí esse suplemento para os alunos. Temos, eu creio. O que está ocorrendo aqui é o seguinte, nós estamos levantando uma possibilidade que a palavra não levanta. Olhem bem, aqui está se levantando uma possibilidade que Jesus Cristo poderia ter pecado. Jesus não pecou. Então, essa discussão, do meu ponto de vista, ela é inócua. Ele não pecou. Porque é uma linha teológica muito tênue para a gente poder tentar defender, porque a palavra não diz isso. A palavra de Deus nos afirma textualmente: Jesus Cristo venceu o pecado. Ponto. Se nós formos ficar enveredando para as possibilidades, a raça humana não teria salvação. Eu sei, Quino, mas veja só, Hebreus 4,15 que Iago falou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, seres humanos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós sabemos, viu aqui? Nós sabemos que ele não pecou. Mas se ele não pudesse ser tentado, ele não poderia saber o que nós passamos. Então, ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas ele foi tentado. Em todas as coisas, Mário. Aqui ninguém falou que ele não foi tentado. Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus Cristo foi ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. Foi rechaçado na palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos autoriza a levantar a hipótese de que ele poderia ter pecado. Porque a palavra de Deus nos afirma textualmente: ele venceu o pecado. Ponto. Como é que eu vou admitir a possibilidade que não está dentro da palavra de Deus? Amém. Cristo não foi um experimento de Deus. Se der certo, ele vai salvar o mundo. Não. Cristo não foi um experimento. Cristo foi a salvação da humanidade. A questão aqui, que aqui não é teológica. É uma questão... Teológica. Não. É só uma questão de entendimento. Talvez o que você esteja falando e o que a gente esteja falando seja a mesma coisa, só que estamos falando de forma diferente e não estamos nos entendendo. Mas isso não vem, isso não vai tirar o mérito. É só para deixar claro uma coisa. Em teologia... A mesma coisa faz uma diferença. Não, olha só, irmãos, em teologia, nós devemos fazer uma exegese completa do texto, sabe? Não existe na palavra de Deus qualquer possibilidade de que Jesus Cristo tenha pecado ou pudesse pecar. Não existe. Então, essa questão é uma questão que não tem nem lógica de discussão. Porque, para a gente poder fazer qualquer afirmação teológica, qual é a única e verdadeira fonte de consulta? A palavra de Deus. Tá? Que é inerrante. Se na palavra de Deus não está escrito que existia a possibilidade de Jesus Cristo pecar, essa possibilidade não existe. Tá? No que diz respeito à tentação,
Conforme está lá em Hebreus 4,15. Jesus Cristo só libertou a humanidade do pecado porque ele veio em forma de homem e venceu o pecado. Conhecia as mazelas e os sofrimentos humanos. E Aqui não não, pecou. a gente está Está entrando no já seu no... horário, Mário. Está no meu horário, mas eu vou terminar só com essa leitura aqui, Se for, porque eu acredito que vai esclarecer essa questão. Pergunta: Jesus poderia ter pecado? Se ele não era capaz de pecar, como é que ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas? Hebreus 4,15. Se ele não podia pecar, qual o propósito da tentação? Aí vem a resposta. Essa pergunta é dividida em duas categorias. É importante lembrar que essa não é uma questão de se Jesus pecou ou não. Não é uma questão se Jesus pecou ou não. Os dois lados concordam com a Bíblia clara e com a Bíblia clara e o ensino claro que Jesus não pecou. A questão é se Jesus poderia ter pecado. Aqueles que defendem a impecabilidade de Cristo acreditam que Jesus não poderia ter pecado. Aqueles que defendem a pecabilidade de Cristo acreditam que Jesus poderia ter pecado, mas não pecou. Qual opinião é correta? O ensino claro das Escrituras é que Jesus era impecável. Ele não poderia ter pecado. Se ele pudesse ter pecado, ele poderia pecar ainda hoje, pois ainda retém a mesma essência de quando estava aqui na terra. Ele é o homem, ele é o Deus homem e vai permanecer para sempre assim, possuindo divindade completa e humanidade completa. Ambas fazem parte de seu ser de tal forma que não poderiam ser divididas. Acreditar que Jesus poderia pecar é acreditar que Deus poderia pecar. Colossenses 1,9 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Amém. Era sobre isso que eu estava falando aqui. Pois é. Né? Esse raciocínio da pecabilidade de Cristo é algo afrontoso à palavra de Deus. E esse raciocínio, licença, esse raciocínio que o senhor disse, que ele era sempre 100% Deus e 100% humano. Se ele fosse 100% humano, só 100% humano, aí entraria na Bíblia naquela parte que diz que se você disser que não peca, você é mentiroso. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É isso mesmo. É isso. Não é isso? Por isso ele era 100% homem, mas ele vencia o pecado sendo 100% Deus. Isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Entendi. A discussão foi ótima, foi bem aproveitada. Foi boa porque esclareceu muita coisa. Todo debate acerca da palavra de Deus feita com o intuito de aprendizagem, ela é muito produtiva, tá? E esclarecedora. Mas, como eu falei para vocês, o que a gente aprende em exegese, em hermenêutica, vocês vão ter oportunidade de ver isso com o pastor Osimar mais profundamente, apesar do assunto também não se esgotar aí, né? Nós temos linhas conflitantes teológicas até o dia de hoje sobre esses assuntos, mas o que ocorre é o seguinte: qualquer pensamento, qualquer linha teológica, ela só pode partir da premissa da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for o balizador para qualquer discussão, você vai tecer comentários e vai enveredar por caminhos totalmente tortuosos. Então, em nenhum momento, como o pastor Mário leu, a palavra de Deus nos possibilita a discussão de Cristo pecar. Amém? Queridos, agora nós já encerramos a aula de Cristologia. Eu vou estar passando para o